Clube do Livro de volta por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. O livro é Bufo Spallanzani, do Rubem Fonseca, e agora a gente chama o professor aqui da Unicinos para conversar conosco. Isso mesmo, quem fala aí das suas impressões sobre o livro é a professora Márcia Lopes Duarte. O romance Bufo Spallanzani é um romance policial, certo? Mas ele tem uma peculiaridade, porque ele congrega 3 narrativas diferentes dentro do mesmo texto. Então, nós começamos o texto com uma narrativa, essa narrativa há um flashback, então nós temos uma segunda narrativa, e depois, então, nós temos um terceiro momento em que vai acontecer uma outra narrativa. E em cada um desses momentos nós temos um crime. Então, são 3 crimes que nenhum necessariamente está ligado ao outro, né? Mas todos eles são permeados por alguns personagens que se repetem, né? Então, é um texto que deveria ser um romance policial tradicional, mas, por força dessa questão narrativa, né, ele se transforma num texto bastante contemporâneo. Então, a estrutura do romance tradicional é totalmente rompida, né? Nós temos uma narrativa em que há uma preocupação com essas questões contemporâneas, né? Principalmente essa ideia de um narrador que se modifica, mas que na verdade é o mesmo. Há toda uma preocupação, o protagonista da primeira narrativa é um escritor, então ele fala muito sobre o fazer literário, né? Então, é uma preocupação com a questão de como é que se escreve, quais são as motivações para escrever. Inclusive, ele está em crise, ele não está conseguindo escrever o seu romance, né? E daí, no meio disso, acontece um crime e ele está envolvido e, portanto, ele fica pior ainda para ele conseguir retomar o fio da sua escrita, né? E, ao mesmo tempo, a gente retorna ao passado e vê como é que ele chegou a esse momento atual. E depois temos uma outra narrativa em que ele está indo para um lugar justamente para tentar escrever o seu texto e no final tudo todos os fios são puxados e nós temos o desfecho. Clube do Livro, na Unicinos FM, também na TV Unicinos. Agora a gente começa falando então sobre a sinopse, né? Vamos detalhar um pouquinho mais aqui a história do Bufo Spallanzani. Vanessa, fala pra gente aí, então o que acontece. Então, como a gente comentou no outro bloco, esse livro ele é dividido em 5 grandes capítulos, né? E o primeiro deles começa então justamente com o personagem central como Gustavo Flávio, que é depois que a gente vai descobrir, enfim, que ele tinha uma identidade anterior, que era o Ivan Canabrava, mas ele já está ali como o escritor Gustavo Flávio, contando para a Minolta, que a gente ainda não sabe também que é a Minolta, né, que a gente vai descobrir depois quem é essa personagem, sobre a relação dele com a Madame X, que seria a Delfina Delamare, que é então uma socialite, que é encontrada morta dentro do seu carro, numa região no Rio de Janeiro. E nesse início ele conta, já apresenta também o delegado Guedes. Tô muito com o Tony Ramos na cabeça agora. Eu fico imaginando como ele seria esse delegado mesmo que faz o filme, blusão, né? Com aquele blusão sebento, aquela coisa. E tentando então descobrir, na verdade a primeira impressão que ele tem e que a perícia ele tem é que se trata de um suicídio, né? Afinal de contas, ela tá com a blusa abotoada, tá tudo certinho, ela não está descabelada, nada foi roubado, não há indícios. Tá com a arma na mão. Tá com a arma na mão, então assim, aquela visão bem superficial, bom, se trata de um suicídio realmente. E até a gente vê que o marido dela também tem interesse que se trate de um suicídio, né? O marido dela que estava retornando de uma viagem à Europa, que ela também estava com ele, acabou voltando antes. E aí tá nesse desenrolar, então, de que... E aí o Guedes recebe esses primeiros indícios, então, de que não se tratou de um suicídio. E daí vem esse desenrolar da história realmente, né? Quer dizer, não, ele até se culpa de como é que ele foi tão superficial em não ter reparado que, bom, né? Poderia se tratar mesmo de um crime encomendado, alguém estava ali, ele não chegou a entrevistar nenhuma testemunha ou pegar mais indícios, mas ele recolhe algumas coisas dela, né? Dentre eles um livro, Os Amantes. Exatamente, que é escrito pelo Gustavo Flávio e que tem uma dedicatória também. E é dessa forma que ele chega, então, ao Gustavo Flávio e tenta interrogá-lo. Nesse primeiro instante, Gustavo Flávio fala que teve alguns poucos encontros, 2 encontros em eventos sociais, enfim,
com a Delfina, mas é evidente que o Guedes também já desconfia de que não se trata apenas daquilo. E tem também um outro lance de que ele recolhe... Agora, eu não me recordo bem se ele recolhe exatamente a própria carta ou se ele recolhe um aviso de tem que ir no correio buscar uma carta. É um aviso, né? É um aviso de tem que buscar essa carta no correio que é de uma amiga da Delfina, onde essa amiga dá alguns conselhos para a Delfina, então, e fala sobre o romance com o tal escritor. Então, ele tem algumas coisas aí na manga para poder ir atrás, então, dessa história. Mas a gente sabe que logo na sequência começa esse segundo capítulo falando sobre o passado negro, então, do Gustavo Flávio, porque ele tem todo esse receio exatamente de que o Guedes, nessa investigação, acabe descobrindo quem ele foi no passado. Então a gente já vê que ele não era ele. Esse capítulo fecha com o Guedes dando a letra pra ele, que sabe do passado dele, né? E aí ele abre esse capítulo, né, Vanessa, com esse flashback dele como Ivan, né? Que pra mim é a parte mais interessante do livro. Eu acho também, achei bem bacana, assim, é o capítulo que se chama Meu Passado Negro, e que a gente descobre que ele tinha uma outra identidade. E é ali que a gente acaba sabendo como é que ele era no passado, quer dizer, ele era um professor primário que conhece a Zilda, que era uma mulher também com quem ele teve a sua primeira relação, o primeiro contato com mulher, porque até então ele dizia que ele não se sentia atraído por mulheres, né? Então parece algo bem automático, assim. Então, assim, conheceu a Zilda, ficou com ela, então vai ela mesmo, né? Acho que não teve todo aquele despertar. Apesar de que ele sempre tratava ela com bastante respeito, carinho, assim, até. E a Zilda era bastante ambiciosa, assim. Então, quer dizer, ela queria que ele deixasse a vida de professor primário que ganhava mal para trabalhar, então, numa seguradora, na Pan-Americana. E depois ele até relata que não foi só por causa da Zilda, ele também queria, né? Mas primeiro momento ele faz entender que foi por culpa dela. E na seguradora ele acaba se envolvendo no que ele chama de uma grande aventura. E foi aí, depois disso, que ele precisou mudar de identidade. E o que foi essa grande aventura? Ele acaba recebendo um cliente que quer fazer um seguro de vida. É uma pessoa aparentemente bem de saúde, que tem 30 e poucos anos de idade. Quer dizer, não, né, diante dos olhos da seguradora, não vai morrer tão cedo, né? Não que vai era seguro muito alto, seguro né? muito alto, né? Um valor bastante expressivo. Mas o que acontece? Passam-se alguns meses e esse segurado, então, morre. E a família, no caso, seria só a esposa dele, a Clara, né? Esse é o Maurício Estrucho, de quem a gente está falando, esse cliente. E a Clara, com o seu advogado, vem então reivindicar que o dinheiro do seguro seja entregue, mas eles até colocam que a seguradora pode fazer então os exames para comprovar a morte, que a morte foi de causas naturais, enfim, ele teve um ataque cardíaco, alguma coisa desse tipo. E que, na verdade, o Ivan, né, o Gustavo Flávio, ainda como Ivan Canabrava, ele desconfia um pouco daquilo. Né? E ele começa a ir atrás dessa história, quer dizer, ele assiste esse velório onde só tá a Clara sozinha assistindo, né, ali velando o corpo do marido, justificando de que as famílias não se davam com eles, não aprovavam, não tinham uma relação. Baita migué no popular. Baita migué, e tem um lance engraçado nessa história do velório, porque enquanto os médicos da seguradora estão examinando, fazendo todos os exames para ver se o corpo realmente já foi, né, se ele tinha morrido mesmo, entro no velório ao lado, onde uma menina estava sendo velada, que tinha sofrido um acidente de moto. Entra o noivo dela dizendo que também tinha que fazer o exame nela para ver se ela estava morta. E esse cara, acho que foi ele mesmo que chegou a comentar assim, eu vi a viúva do lado dando comida de funil pro defunto. Mas ninguém acreditou, porque o cara estava completamente alterado e tal. Mas aí o Ivan estava nessa espreita, então já... achando que tinha alguma coisa errada aí nessa história, e ele decide seguir essa viúva e ele descobre onde ela mora e ele tenta ir nesse apartamento, e quando ele chega lá, eles já tinham se mudado, né? Eles já tinham deixado tudo pra trás, ele consegue entrar no apartamento e descobre dentro do lixo, então, um sapo morto e uma planta. Uma plantinha. E ele leva esse lixo que ele encontra ali, leva com ele e tenta, então, começar a estudar um pouco sobre aquilo. E aí ele acaba descobrindo, então, que talvez essa história do sapo poderia ter algum feitiço, alguma coisa relacionada. Vocês querem comentar alguma coisa? Porque eu tô, né? Engatei, né? Não, mas porque essa parte é muito legal. É muito legal. É a melhor parte. Mas é isso mesmo, né? E ele vai começar a estudar isso, né, Vanessa? E aí ele vai descobrir um especialista
né? Na área de Anfíbios. estudo, sei lá, dos anfíbios. Ele vai na Associação Brasileira, acho Que é que de uma- proteção aos anfíbios. um Acho que é uma senhor, coisa assim. É um senhor que a princípio não quer. Tá, mas que sapo que é? Daí ele Eu não sabe adorei esse explicar que É sapo muito que é. legal. Mas como tu não sabe? Daí ele Como fica tu não meio sabe, chateado que o cara não sabe, né? Sim. Super engraçado. Assim, Porque tem a diferença dos dois sapos. Um é bufo marinos, que esse eu decorei, mas o outro era bufo, tarararara, que não decorei ainda o nome, mas o certo era o que ele queria, o bufo marinos. E esse senhor, que é o Cerezo, que é esse estudioso, então acaba falando sobre a palavra feitiçaria, que era muito o que o Ivan, então, queria ouvir. Porque daí ele pensou, bom, então realmente se trata de um feitiço. O Rodrigo procurou ali um diálogo, Rodrigo. Não, eu achei ótimo aqui. Ele perguntou, ele chega pro Cerezo e diz que ele se sobre anfíbios, né? Daí ele pergunta, né, pro nosso amigo, né, o Canabrava, se ele sabe o que é um anfíbio. Diz um aí dele, o que? Um anfíbio? Sapo, eu disse. Outro, jacaré. Outro, tartaruga. Outro, lagarto. Outro, lagartixa. Outro, foca. Outro, leão marinho. Outro, hipopótamo. O senhor não sabe coisa alguma sobre anfíbios, diz o velho. Submarino, gracejei. Não, é muito bom, É muito né? bom. E o Cerezo irritado, assim, né? Com a ignorância, então, do Ivan, dele não saber realmente. Mas eu sei que o Ivan acaba se lembrando, então, de que não, era esse sapo mesmo. Primeiro ele fala, é parecido com esses dois, né? Que a gente comentou os bufos. Como Ele, pode mas ser? como Os assim? dois são diferentes. Eles são completamente diferentes. Bom, mas quem é que sabe dizer a diferença entre os dois sapos? E no fim das contas ele acaba, então, lembrando que se tratava daquele sapo ali. E aí o Cerezo, ele acaba indicando, então, algumas leituras pro Ivan, que vai até a Biblioteca Nacional procurar alguns livros pra ver essa relação com a questão de feitiçaria, então. E aí ele vai até a biblioteca e é onde ele esbarra com a Minolta, que é uma pessoa que vai também acabar oferecendo um novo rumo aí pra essa história, e que é bacana, e assim, é meio estranho, porque assim, eles se esbarram na biblioteca, ela chama ele de zumbi, olha pra onde anda zumbi, e ele, você falou zumbi, eu tava pensando em zumbi, bom, vamos tomar uma cerveja então, e tipo, se Eu desenrola adoro a assim. personagem dela, porque eu sempre fiquei esperando uma coisa que ela fizesse alguma coisa ruim, assim. Não, ela é uma personagem super boa, sempre fica do lado dele, sempre apoia. Ela é riponga, É. né? Ela é super, assim, desencanada, e todas as coisas que ele propõe pra ela vai e faz numa boa, sabe? Ela Acho tá uma sempre personagem dividindo as ótima. coisas com ele ali. Aham. bem Mas legal. o que será que esse sapo, essa plantinha tem a fazer na história? Vamos fazer um intervalo aqui, segurar a audiência, né? Que é sempre bom, né? Vamos. E depois do intervalo a gente Tarará. continua então com a sinopse do Bufo e Spallanzani aqui no Clube do Livro.